Alô, alô, amigos da TV Sonic, da TV 247, salve, salve. Está começando agora o Chá das 5 pela TV Sonic, a TV no celular. E logo que eu começo o Chá das 5, toca o telefone. E eu não atendo, porque todos os telefonemas dizem respeito a telemarketing. Ou é a voz do Moacir Franco, ou alguém vendendo túmulo em cemitério, sempre tem algum telemarketing tocando. Bem, você já sabe, eu informei agora há pouco, Temer foi solto. Mas quem soltou Temer? Quem soltou Temer foi o mesmo desembargador, Antônio Ivan Atier, que na sexta-feira não tomou decisão. Na sexta-feira ele empurrou com a barriga para quarta-feira e para o grupo decidir, ele mais dois colegas. No entanto, hoje, dois outros acusados pelo mesmo processo já tinham sido libertados por outros dois desembargadores. O desembargador do TRF2 voltou atrás e mandou soltar Temer. Não esperou essa reunião de quarta-feira. Mandou soltar Temer porque o juiz Marcelo Bretas não conseguiu apresentar as justificativas para a prisão preventiva. Nem do ex-presidente, nem do ex-ministro Moreira Franco, nem do coronel Lima, de ninguém. Todos foram soltos. Aquela operação cinematográfica de sexta-feira, de prender na rua Moreira Franco, parar o trânsito, prende o Temer no meio do trânsito e tudo isso, não deu em nada. Durou apenas 3 dias. O desembargador escreveu o seguinte: ressalto que não sou contra a chamada Lava Jato. Ao contrário, também quero ver nosso país livre da corrupção que o assola. Todavia, sem observância das garantias constitucionais asseguradas a todos, inclusive aos que a renegam aos outros, com violação de regras, não há legitimidade no combate a essa praga, escreveu o desembargador Antônio Ivan Atier, contestando Marcelo Bretas. Atier rebate diversos argumentos usados por Bretas para justificar as prisões preventivas de Temer e dos outros investigados. Alguns dos motivos citados pelo desembargador. Atenção, porque não foi assim oralmente que ele mandou soltar. O desembargador tem que escrever, tem que apresentar as suas razões. Apesar de indícios de crimes, não há demonstração de que os investigados atendem aos critérios de prisão preventiva. 2 pontos. Atentar contra a ordem pública, ocultar provas ou tentar atrapalhar as investigações. 2. Prisões preventivas não podem ser decretadas por fatos antigos, que devem ser abordados em uma eventual ação penal. São fatos de 2014. 3. A decisão de Bretas teria a inescondível característica de tentar antecipar uma eventual pena, o que não existe no ordenamento jurídico brasileiro. 4. O fato de Temer e Moreira Franco já não ocuparem cargos públicos enfraquece o argumento de que a prisão seria necessária para interromper o funcionamento do suposto esquema criminoso. Exatamente o que eu disse aqui e repeti várias vezes. Ele é carta fora do baralho, é o fósforo queimado. Um gole de chá das 5 para todos. Olá, Valéria Valadão, do Guarujá. Essa decisão
enfraquece o Marcelo Bretas, enquadra o Marcelo Bretas, aponta que ele tomou uma decisão ilegal. Então, o efeito foi o contrário do desejado por ele. Ele desejava fortalecer a Lava Jato, desejava se fortalecer, tendo em vista que o posto de chefão da Operação Lava Jato está vago, desde que o Temer não, o Moro foi para o Ministério. Então foi uma jogada para tentar, né, ocupar esse posto. Então foi aquela operação espetacular, apressada, ninguém entendeu por que tanta pressa em prender um ex-presidente e um ministro, que estão totalmente fora do jogo, nem estão mais. Porque estão na política, porque são políticos, estão no MDB, mas não tem mais atividade nenhuma. E foi uma prisão que parecia prisão de bandido que estava tentando escapar. Eles não estavam tentando escapar. Então achei boa essa decisão, porque dá um chega para lá na Lava Jato, dá um pito, dá um puxão de orelha na Lava Jato, mais um da segunda instância. A Lava Jato, desde o fracasso da fundação, está só tomando derrota, tomando gol contra. Marcelo Bretas, com essa decisão, vai ficar pianinho, pelo menos um tempo. Não vai tentar prisões preventivas. Como diz o desembargador, prisões preventivas não podem ser decretadas por fatos antigos. Tudo errado. A decisão do Bretas foi totalmente fora da curva. Totalmente fora da curva. A pergunta é sempre essa: se o Temer está fora, em vez do fora Temer, é o Temer fora. Por que Lula está dentro? Bom, trata-se de casos diferentes. Temer não tinha sido julgado ainda, nem tinha sido condenado, e mesmo assim foi alvo de uma prisão preventiva. A prisão preventiva foi revogada porque só pode ser decretada sob determinadas condições, que não foram obedecidas. Então, o Temer tinha que ser solto. Está certa a decisão do desembargador. O caso do Lula. O Lula foi julgado e condenado. Não foi um julgamento justo, não foi um julgamento correto, mas houve julgamento. Ele foi condenado. A pena foi absurda, primeiro porque não teve provas, depois porque 9 anos de pena, uma condenação exagerada, e depois ampliada para 12 anos pela segunda instância. Então, a prisão do Lula não é justa. Claro que não. Porém, ela não pode ser revogada da mesma forma que foi a prisão do Temer, porque o Temer nem sequer julgado foi. O Lula, daqui a 16 dias, poderá sair da prisão, porque no dia 10 de abril o STF vai julgar o mérito, daquela decisão provisória. As prisões de segunda instância estão garantidas por uma decisão provisória do STF, não definitiva. No dia 10 de abril será a votação da decisão definitiva. E a decisão definitiva não poderá discordar do que está escrito na Constituição. Prisão só é permitida após esgotadas todas as instâncias, ou seja, quarta instância. Então são casos diferentes do Temer e do Lula. Havia injustiça, e há justiça nos dois casos, mas injustiças diferentes. A injustiça em relação a Temer era que ele não tinha sido nem julgado, nem condenado.
Lula foi julgado e condenado, mas não num julgamento justo. Essa é a diferença. Foi arbitrariedade da mesma forma da Lava Jato. Bretas perdeu. Essa decisão é uma derrota do Bretas. Essa decisão é uma derrota da Lava Jato. É a derrota do autoritarismo. É a derrota dos que querem implantar o Estado policial. Alguns juízes tentam implantar o Estado policial, mas não estão conseguindo. Olá, José Amâncio, de Minas Gerais, Robertson Aparecido Ferreira, de Blumenau, Adriano San Martin. Olá, prazer estar aqui com vocês, conversando a respeito das últimas notícias. Nós, na verdade, somos escravos da notícia. Eu, pelo menos, sou escravo da notícia, porque quando eu soube da libertação do Temer, eu estava no ônibus, voltando para casa, e aí liguei meu celular para fazer um programa, para contar para vocês, primeiro a notícia, e comentar também, né? Porque ele foi libertado, porque foi uma decisão correta, e etc, etc. E aí agora cheguei em casa, não é? 5 horas, aí temos que fazer naturalmente o chá das 5, né? Além dessa notícia do Temer, que já sabemos, vamos ver as outras notícias, o que está acontecendo, por exemplo, na Venezuela, né? Porque ali também, como no Brasil, de uma hora para outra, tem novidades. E o Maduro está para anunciar o seu novo ministério. De manhã a notícia era de que seria nas próximas horas. Vamos ver então o que está acontecendo agora na Venezuela. A diferença de horário é muito pequena, agora em Caracas são 4 horas da tarde. Vamos ver aqui jornais da Venezuela. Alô, alô, responde, responde com toda sinceridade. Alô, alô, responde, se gostas mesmo de mim de verdade. Alô, 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 alô. Impacto econômico oferece o informe completo. Não, aí agora são notícias de economia. Eu queria saber notícias de política. Então vamos voltar aqui, jornais da Venezuela, vamos ver o que diz El Nacional, que parece que é o maior jornal da Venezuela. O sistema elétrico tinha um estado de vulnerabilidade. De novo apagão. Nossa, mais um apagão na Venezuela. Falei que toda hora tem novidade. Mais um apagão na Venezuela. Isso não é normal. Isso não é normal. Cidadãos denunciaram falhas no serviço elétrico, há um blackout em várias áreas da Grande Caracas e Miranda. Falha elétrica afetou 70% do município de Baruta. E aqui tem a notícia da libertação do Temer. Juiz do Brasil ordena imediata a libertação do ex-presidente Temer. Mais de 4.855 falhas elétricas foram relatadas em todo o país. Mike Pompeo, os Estados Unidos não vão ficar de braços cruzados pela atitude da Rússia. A Rússia levou um avião com 100 militares e mais 30 toneladas de equipamentos para a Venezuela, e o Mike Pompeo está preocupado. Mas vamos ver em relação a blackout. De novo, se registra um blackout em várias áreas da Grande Caracas e Miranda. Então é capital, né? Tarde de segunda-feira, a notícia é das 16 horas, notícia de 1 hora então. Por isso que eu estou dizendo, somos escravos da notícia, vocês assistindo e eu informando e comentando. Somos escravos da notícia.
E temos que ser, porque veja só, há uma hora, apagão em Caracas, a capital do país. Alguns dos setores afetados são inúmeros. Las Mercedes, La Candelária, inúmeros setores. No dia 7 de março, houve um blackout que afetou todo o território nacional. Os cidadãos passaram mais de 100 horas sem serviço elétrico, o que gerou perdas, como imagina as perdas, 100 horas são 4 dias sem energia elétrica. Não vou nem falar do que se perde da geladeira. E o que se perde no comércio, na indústria, que não tem geradores. Bom, Nicolás Maduro advertiu que ele tomaria precauções contra as falhas no sistema elétrico e recomendou a compra de velas e suprimentos, blá, blá, blá. Todos devem ter um rádio com suas baterias seguras para estar bem informados sobre o que precisa ser feito, disse Maduro naquela ocasião, né? Aí os vários relatos de problemas, dessa vez não é um apagão nacional, mas é um apagão em Caracas, que é a capital do país. Daqui a pouco deve ter um pronunciamento, eu imagino, do Maduro. Vamos ver o que diz Guaidó. O Ernesto nos convidou para a guerra na Venezuela. Nós fomos matar, não queremos ninguém. Não, eu contei errado. Pior é que era com a Venezuela. Maduro é presidente de lá. Nós não somos Guaidó. Guaidó pediu que os venezuelanos se preparassem para a Operação Libertar. Presidente interino, não é presidente interino, ele é o Zé de Abreu de lá, né? Ridículo. Notícia é de hoje de manhã. É tratado como presidente pelo Nacional. Imagina, presidente da onde? Quem o elegeu? Aonde está o papel dizendo que ele é presidente? Ele vai entrar na história da Venezuela como presidente, por acaso? Ah, isso foi de domingo. Ah, isso foi de ontem. Vamos ver o que diz Mike Pompeo a respeito da Rússia. Secretário de Estado acusou a nação russa de agravar as tensões na Venezuela. A matéria é de hoje ao meio-dia. Mike Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos, acusou a Rússia de agravar as tensões na Venezuela com sua presença militar para apoiar o regime de Nicolás Maduro. Os Estados Unidos e os países da região está ficando parecido com a crise dos mísseis, com Cuba, né? Era John Kennedy de um lado e Khrushchev do outro. Agora é Trump de um lado, Putin do outro. Em vez de ser Cuba, é Venezuela. A crise dos mísseis, de 1962. Os Estados Unidos e os países da região não ficarão de braços cruzados enquanto a Rússia exacerba as tensões na Venezuela, disse Pompeo a seu colega russo Sergei Lavrov em uma ligação telefônica. No Parlamento Europeu também foi criticado esse movimento russo. Vamos ver o que diz a Rússia a respeito. Vamos ver a imprensa de Moscou. Jornais de Moscou. Vamos ver se a Rússia já respondeu à crítica do Mike Pompeo ou se explica esse envio de militares sem soldados. Sem soldados não vão defender a Venezuela de um ataque, não é tropa de guerra. Deve ser para algum tipo de treinamento, imagino. Vamos ver o que diz Russia Today.
aqui já estão. Na Venezuela, um novo corte de luz em larga escala ocorreu. Em Moscou são 23 horas. Nada. Vamos ver, Israel e Hamas concordaram com cessar-fogo. Na Venezuela, um novo corte de luz em larga escala ocorreu. Isso é Russia Today. Em russo. Foi traduzido, claro. A Apple introduziu seu próprio serviço de jogos de arcade. Ovechkin visitou a Casa Branca, encontrou-se com Trump. O Departamento de Estado observou o benefício da Rússia na resolução da situação na Síria. Exploradores polares ucranianos levarão uma cópia de tomos para a Antártida. Não, nada a respeito da Venezuela no Russia Today. Vamos ver então Gazeta Russa. Russkaya Gazeta. Russkaya Gazeta. A Ucrânia completou o serviço de observadores para as eleições. Nova Miss Moscou, após o escândalo, vai entregar uma coroa, vai receber uma coroa de reposição. Bombardeiros nucleares dos Estados Unidos são vistos perto das fronteiras da Rússia. Do que se trata? Bombardeiros nucleares dos Estados Unidos são vistos perto das fronteiras. Em russo. Querem ouvir russo? Граница é fronteira. Entendi. Самолет, avião. Его обнаружили средства контроля воздушного пространства России и взяли тут же на сопровождение. После того, как американский бомбардировщик изменил траекторию полета в сторону от российской границы, Су-27 вернулись на аэродром базирования. 3 bombardeiros norte-americanos foram vistos perto das fronteiras russas. Na região de Kaliningrado. Ao mesmo tempo, uma das aeronaves supostamente voou até a fronteira da Rússia para testar o bombardeio da base da frota. Anteriormente foi relatado que a aeronave dos Estados Unidos realizou reconhecimento nas fronteiras da Rússia. Isso é muito ruim, né? A notícia é apenas essa. Nada mais a respeito da Venezuela. A União Europeia fechou a fronteira para os ucranianos e eles correram para a Federação Russa. Vice-primeiro-ministro da Crimeia anunciou uma possível reunificação com a Ucrânia. Ô querida, você viu o tamanho da multa? O tribunal multou a clínica de Malisheva. Então, estamos sabendo agora que bombardeiros nucleares americanos, aviões gigantes, de 6 motores imensos, foram vistos na fronteira da Rússia. Na fronteira, não pode sobrevoar a Rússia, mas foram vistos na fronteira da Rússia. Vamos ver um outro jornal russo, The Moscow News. Não é possível acessar esse site, Moscow News, então, The Moscow Times. The Moscow Times, Independent News from Russia, em inglês. 94% dos russos estão preocupados com o meio ambiente, diz pesquisa. 83% dos entrevistados apontaram os danos causados pelos aterros como um problema crítico.
Professora russa forçada a deixar o vestido prostituta. O diretor da escola chamou-a de mancha na reputação da escola e disse que seu comportamento encoraja a pedofilia. Uma professora que usa vestido curto. Foi criticado pelo diretor da escola e obrigada a trajar vestidos mais conservadores, digamos assim. Nada a respeito da Venezuela. Homem russo despido tenta embarcar no avião alegando ser mais aerodinâmico. Ah, tá aqui. Tropas russas e assessores chegam à Venezuela. Vamos ver o que diz a imprensa russa a respeito desses aviões. A Rússia enviou 2 aviões com dezenas de soldados e assessores militares para a capital da Venezuela, Caracas, no fim de semana, em meio a crescentes tensões no país sul-americano, disse uma autoridade venezuelana. Eles estão reproduzindo o que dizem. Eu quero saber o que dizem os russos. A crise política se intensificou no domingo, quando o líder da oposição, Juan Guaidó, que se declarou presidente interino em janeiro, pediu a seus partidários que se preparem para tomar o poder no país. Então foi esse discurso do Guaidó que provocou o envio de aviões russos. Ontem, Juan Guaidó pediu que os venezuelanos se preparem para a tomada de poder. Moscou, que apoia o governo do presidente Nicolás Maduro, disse anteriormente que não permitiria uma revolução de cores uma revolução apoiada pelos Estados Unidos do país. Um golpe de Estado, né? Autoridades militares russas chegaram a Caracas para discutir, agora sim, para discutir estratégia, manutenção de equipamentos e treinamento, disse um funcionário venezuelano Associated Press, na segunda-feira. O chefe do Estado-Maior das Forças Terrestres da Rússia, Vasily Tonkushkorov, cerca de 100 soldados e 35 toneladas métricas de equipamento estavam a bordo dos aviões. Os voos também levaram funcionários que chegaram para trocar consultas, informou a agência estatal de notícias Sputnik, citando uma fonte não identificada na embaixada russa. A Rússia tem vários contratos que estão em processo de cumprimento, contratos de caráter técnico-militar, afirmou essa fonte ao Sputnik. Dados de rastreamento mostraram que um avião de passageiros Ilyushin Il-62 e um avião de carga militar Antonov AN-124 partiram da Rússia para Caracas na sexta-feira. Bom, se partiram na sexta-feira não foi uma resposta ao discurso de Guaidó, que foi domingo. Não foi uma resposta ao Guaidó. Se eles mandaram na sexta-feira os aviões aterrissaram. Esse envio acontece 3 meses depois que Venezuela e Rússia realizaram exercícios militares na Venezuela, o que Maduro chamou de um sinal de fortalecimento das relações, mas que Washington criticou como invasão russa na região. As conversações de alto nível entre Estados Unidos e Rússia sobre como desarmar a crise da Venezuela terminaram no início da semana passada, com os dois lados ainda em desacordo sobre a legitimidade de Maduro. Vamos ver o que diz Sputnik.
Agência Sputnik. Sputnik.ru. Vamos ver se tem tradução. Não, acho que não é isso. Eu não acessei o Sputnik que eu queria. De qualquer maneira, o que está acontecendo é o agravamento da tensão na Venezuela, Guaidó ameaçando tomada de poder, a Rússia mandando aviões, o Mike Pompeo falando com o dedo apontado no nariz do Putin, né? Então, é uma encrenca grande. É uma encrenca grande. Vamos ver o que está dizendo agora o Globo. Desembargador manda soltar Tenório a Franco, claro. Governo envia posto de Bolsonaro para ministros do STF. Que isso? Para colocar na parede, culta personalidade. Em decisão, o desembargador Elogia Bretas diz que não é contra a Lava Jato, mas diz que é inconstitucional. Decisão de soltar Temer é lamentável, diz procurador da Lava Jato. Procurador da Lava Jato não concorda com a libertação de Temer, que foi preso preventivamente sem justificativa. Impressionante. Em reunião com ministros, Bolsonaro defende pacificação e foco na reforma da Previdência. O presidente buscou amenizar a crise com o presidente da Câmara. Vamos ver. Oportunista, cara de pau, moleque. As ofensas trocadas por Kim Kataguiri e Joyce Hasselmann. Flávio Bolsonaro vai acompanhar a comitiva presidencial a Israel. Dessa vez não é o Eduardo. Cúpula do DEM tem almoço com Onyx para avaliar crise com Bolsonaro. Indicação de relator da Previdência depende de fim da crise com o governo. Para Guedes, reforma da Previdência será resolvida em 3, 4 meses. Mas nunca. Vocês viram quantas vezes é citada a palavra crise. Crise, 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 crise. Essa é a tônica do governo Bolsonaro. É uma crise, a crise é resolvida e já vem uma outra... Não, mas tem várias crises não resolvidas. A crise do Queiroz não está resolvida. Onde está Queiroz? Vestiu uma camisa furada e um chinelão. Tirou foto no Alvorada muito doidão. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz. E sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. E o Flávio Bolsonaro, que parecia que estava de castigo, desde a crise com o Queiroz, vai acompanhar a comitiva presidencial a Israel. Ganhou o saldo-conduto, saiu do castigo, porque ele estava ajoelhado no milho. Não é? Desde a crise com o Bebiano, que chamou o Bebiano de mentiroso, demitiu o Bebiano, praticamente, e agora volta a ser prestigiado pelo pai e vai a Israel, no dia 31 de março, exatamente no dia 31 de março, para apoiar Netanyahu, que é um furo na água. Netanyahu não tem chance de se reeleger, porque está sendo fustigado pela justiça, com graves acusações de corrupção, e vai lá o Bolsonaro festejar o Netanyahu, que está fazendo muito mal para Israel, que está acirrando os ânimos, que Israel precisa ali é de paz.
Israel, o povo israelense quer paz com os vizinhos, não quer guerra, e o que o Netanyahu propõe a toda hora é o acirramento dos ânimos. Ocupar as colinas do Golã, o Israel não precisa de mais território. Para que ocupar as colinas do Golã? Provocação. Provocação leva a respostas. Respostas levam a violência. Ontem mesmo caiu um foguete numa casa em Tel Aviv. Felizmente não matou ninguém, mas 8 feridos na casa. Então, esses ataques são permanentes. O que a visita de Bolsonaro radical vai trazer para Israel? Mais radicalização. E o que vai trazer para o Brasil? Também mais radicalização. Uma visita oficial a Israel. O Bolsonaro recebido com honras de Estado, como o Netanyahu deu a fazer. Isso vai provocar irritação nos países árabes, que são os nossos maiores compradores de frango e suínos. Quer dizer, as viagens que o Bolsonaro faz, além de não trazerem nada para o Brasil, porque os antigos mercadores, quando saíam para viajar, era para trocar mercadorias, era para trazer alguma coisa boa para o país deles. Aí não, o Bolsonaro vai para os Estados Unidos, só entrega para os Estados Unidos, não recebe nada, ganha um boné. Segundo o sensacionalista, ele ganhou um boné, pediu um chaveirinho, mas o Trump achou demais. Agora vai para Israel. O que vai fazer em Israel? Fazer propaganda para um outro extremista, Netanyahu, acirrar os ânimos com os países árabes, provocar os países árabes. Uma viagem inútil. O que ele vai negociar com Israel que não podia negociar sem ir até lá? Se é que há alguma negociação. E o que pode haver no comércio com um país pequeno como Israel? Então, é mais uma viagem inútil, uma viagem de provocação, viagem que não traz nenhum benefício ao Brasil, só traz problemas, dores de cabeça. Temos problemas agora com a Venezuela, vamos ter problemas com os países árabes, estão se avolumando os problemas com os chineses, porque Trump quer implantar o conceito da doutrina Monroe, América para os americanos, quer dizer, chinês não entra aqui. E isso para o Brasil é desastroso, perder a parceria com a China. O que poderá acontecer se a diplomacia brasileira continuar apoiando incondicionalmente Trump, vai chegar uma hora em que o Trump vai dizer, bom, vamos romper com a China, temos que romper com a China, e o que o Bolsonaro vai fazer? Vai obedecer? Isso interessa ao Brasil? Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver o Twitter, né? O Twitter é o grande noticiário. Vamos ver o Twitter. Oscar Filho, postei um vídeo sacaneando Bolsonaro. Até agora 60 curtidas e 9 comentários contra. Parece que os eleitores do Bolsonaro não têm bom humor. Depois dizem que o mundo está chato, que tudo é mimimi. Galera, sai de trás do saco do presidente. Tem um mundo lindo depois... Não vou ler o que ele escreveu. Aí, José de Abreu falando que Temer foi solto. Muitos palavrões aqui no Twitter. Cristóvão Buarque. Vamos ver o que diz o ex-senador Cristóvão Buarque. Lembram-se dele, né? O que sustenta no Bolsonaro no poder é a Constituição, em respeito aos votos que ele teve.
A mesma Constituição determina que seu poder seja exercido com o Congresso também eleito. Ele precisa entender que com a Constituição tem poder limitado. Sem ela, não terá poder. Ah, tem um Twitter de um tal de Jair M. Bolsonaro. Jair M. Bolsonaro, de 1 hora atrás. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Economia, neste mês de fevereiro, em fevereiro, nosso Brasil criou mais de 173 mil novas vagas de emprego com carteira assinada. Queremos muito mais e não descansaremos, vamos em frente. Somando os primeiros 2 meses, são mais de 200 mil novos empregos, melhor saldo de 5 anos. Não sei, emprego em fevereiro, depois que ele falou naquele estudo sobre crianças com Bolsa Família, que tem um desenvolvimento pior do que as outras crianças, não dá para acreditar em números divulgados por Jair M. Bolsonaro. Criaram 100 mil empregos em fevereiro, mas eu não vi isso aí. Mês do Carnaval, mês de 28 dias, criaram 121 empregos com carteira assinada. Difícil, eu vejo para os meus filhos, só se consegue emprego terceirizado. Não se consegue emprego com carteira assinada. Ele está dizendo, somando os primeiros 2 meses, são mais de 200 mil novos empregos, melhor saldo dos últimos 5 anos. Bom, eu não sei, espero que seja verdade, porque menos pessoas empregadas, mas números divulgados por Jair M. Bolsonaro nunca são confiáveis. O Poder Judiciário tem encabeçado o debate sobre transparência, pois é partícipe direto no combate à corrupção. Aqui tem uma declaração do Dias Toffoli? É, o Dias Toffoli. Vamos ver o que está dizendo. Na elaboração das leis estruturantes, como citei no meu painel, na minha fala hoje aqui. Lei de acesso à informação, lei da lavagem de dinheiro, lei de combate às organizações criminosas, foram frutos de pactos republicanos subscritos, o primeiro em 2004 pelo presidente do Supremo, Nelson Jobim, o segundo em 2009 pelo então presidente do Supremo, ministro Gilmar Mendes. O sistema judicial, que envolve, além dos magistrados, o Ministério Público, promotores, procuradores, a advocacia pública, a advocacia privada e a defensoria pública, estão unidos no combate à corrupção. É isso aí. Isso aí é mais uma declaração endereçada à Lava Jato. Não é só a Lava Jato que sabe combater a corrupção. Não pode ser monopólio da Lava Jato. Todo mundo combate a corrupção, ninguém gosta de corrupção. A corrupção faz muito mal, mas tem que combater a corrupção dentro da lei. Extrapolar a lei, como tentou Marcelo Bretas no caso do Michel Temer, como fez Sérgio Moro no caso do Lula, não. Não é aceitável, não é admissível. Vamos ver aqui outros twitters. Guedes mostra insatisfação com Carlos Bolsonaro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, evitou comentar diretamente as declarações mais recentes do vereador Carlos Bolsonaro. Mas informação da Jovem Pan. Mas mostrou seu desagrado com as atitudes do filho do presidente. Nem o Paulo Guedes está aguentando mais os filhos do presidente. Os filhos do capitão. Vocês lembram? Os sobrinhos do capitão, era aquela história em quadrinhos, né? Dos sobrinhos que faziam, que aprontavam, com os sobrinhos do capitão. Carlos postou nas redes mensagem com críticas ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, parará. Em reação, Maia avisou Guedes que deixaria a articulação política da reforma da Previdência. Declaração do Guedes, ao ser questionado por jornalistas após a posse da titular da SUSEP, Solange Paiva Vieira, no Rio de Janeiro.
Eu boto apenas o espelho e pergunto, o que você acha? Você acha que o filho do presidente da República deve ficar atacando o presidente, atacando os deputados? Você acha que isso ajuda? No discurso dirigido a uma plateia formada por servidores da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, e pelos principais nomes da equipe econômica, Guedes também tocou indiretamente na troca de farpas entre Maia e o governo Bolsonaro. Não se assustem quando virem que, aparentemente, os agentes econômicos não estão se entendendo com o governo, ou que os agentes públicos não estão se entendendo entre si. São dores do parto de uma democracia emergente. Que isso? Isso não deve nos assustar. Quer dizer que eles estão criando democracia? Ô, Paulo Guedes, vocês é que estão criando democracia emergente? A democracia existe desde 1985. O que vocês estão fazendo é destruindo a democracia. O próprio Bolsonaro, seu chefe, falou que tem que desconstruir o Brasil antes de construir. Que esse governo não é uma sequência. Essa é a tal da revolução que você está falando? Como assim? Dores do parto de uma democracia emergente. A democracia está aí. Tem que preservar a democracia. Tem que preservar os valores democráticos. Tem que ser um governo normal, senhor Paulo Guedes. Não essa revolução bolsonarista. Ninguém quer revolução bolsonarista. As pessoas estão se afastando do Bolsonaro em todo o mundo. Aqui em todo o mundo. O Bebiano já se afastou. Rodrigo Maia já se afastou. São apenas 2. Quantos mais se afastarão? Porque ele contamina. Ele ele é bipolar. Não há dúvida que Bolsonaro apresenta sintomas de bipolaridade. Num dia ele está eufórico e não quer saber de negociar. No outro dia ele concorda, vamos baixar a bola, vamos negociar. E como será amanhã? Então vamos viver sempre na expectativa de como está o humor do presidente. Se ele quer negociar a reforma, não quer negociar a reforma, quer conversar com o Congresso, não quer conversar com o Congresso, quer conversar com a imprensa, não quer conversar com a imprensa. Ele não é o imperador do Brasil. Ele não pode escolher o dia bom, o dia ruim. Ele tem que ser presidente normal todos os dias. Tem que parar de excitar o Brasil. E parar de excitar o Brasil é parar com essas lives, parar com esses twitters dele e do filho dele. E do Olavo de Carvalho. Tem que parar tudo isso. Chega. Olavo de Carvalho é o Rasputin da Virgínia, ele que fica em Virgínia. O que ele tem a ver com o Brasil se ele nem mora aqui? Qual é o interesse dele com o Brasil? Se tivesse interessado, moraria aqui. Tem que tranquilizar, tem que parar com essa excitação. Tem que parar com as mentiras. Parto de uma democracia emergente. Democracia emergente desde 85, há 30 anos. Não é, isso aqui é uma ditadura emergente, se você quer falar de alguma coisa emergente. É uma tentativa de ressurgimento do regime autoritário, que sempre foi elogiado pelo seu chefe, Paulo Guedes, que, aliás, acho que perdeu o status de posto Ipiranga, porque eu não vejo mais o Bolsonaro falar em posto Ipiranga. É um ministro igual aos outros. Ou até menos que os outros, porque ele não apresentou um plano para tirar o país da crise. Ele formou um ministério onde todo o poder está concentrado nele,
e ele não apresentou uma proposta de criação de emprego, uma proposta de tirar o Brasil do buraco. A única proposta dele é a reforma da Previdência, como a salvação da pátria. E se não tiver reforma da Previdência, para onde vai a pátria? Para o abismo? Vai cair no abismo? Vai cair no buraco negro? Ou não vai cair porque a terra é plana e não gira? Como diz o guru bolsonarista. Essa gente está querendo brincar com o país. Está brincando de Olavo de Carvalho, está brincando de bolsonarismo. E não faz nada de concreto para melhorar a vida do brasileiro, para tirar o país do buraco. Absolutamente nada. A decisão de libertar Temer foi importante para dar um puxão de orelha no Lava Jato, para dar um puxão de orelha no Marcelo Bretas, para baixar a bola da Lava Jato. Chega de Lava Jato. A mãos frias na Itália acabou também. Tudo acaba. Não é mais necessário a Lava Jato. A Lava Jato não é a terceira, não é a quarta instância. Nesses 5 anos, o projeto da Lava Jato foi substituir, ou então foi criar a quinta instância, superior ao STF. Essa foi a tentativa nesses 5 anos. Só agora o STF deu chega para lá da Lava Jato. Não. Vocês são primeira instância, a última instância somos nós. Calma lá. Não pode subverter a hierarquia, senão vira o caos. Ou preferiam ser a única instância, também. Eles não levam em conta provas, mas convicções, a fé. Eles podem ter a sua religião, nada impede, mas não podem misturar fé com direito. Misturar fé com direito, você não faz direito nem uma coisa nem outra. Nem é a religião levada a sério, nem é o direito levado a sério. Não tem que misturar a fé. Ah, eu tenho fé que ele é culpado. Não, tem que ter prova. Já na religião não tem que ter prova que Deus existe. Você acredita ou não. Não tem que ter prova se Adão e Eva existiram. Você acredita ou não. É diferente do direito. Totalmente diferente. Eles misturaram aqui o direito com religião. Como está se misturando política com religião no Congresso. Então, os políticos oportunistas, como é o caso do Bolsonaro, o que fizeram? Diante da onda, diante do avanço dos evangélicos, mudaram de religião. Bolsonaro já mudou várias vezes de partido e de religião. É só um oportunista. Para que ele quis ser presidente da República, se não tem plano nenhum? Se ele não sabe o que fazer, se ele escolheu as pessoas erradas, se tem ministério que até hoje não começaram a funcionar, como o do MEC. Para que ele foi ser candidato a presidente? Me digam. Para que ele foi querer ser presidente? E para que ele foi eleito? O que as pessoas que o elegeram viram nele? Viram naquele sujeito vazio, agressivo, hostil. Sem nenhuma inteligência, sem nenhum discernimento. Como é que elegeram esse cidadão? 3 meses depois está aí o resultado. Está aí o seu projeto, a sua revolução, entre aspas, bolsonarista. Essa é a revolução bolsonarista. A revolução chula, a revolução dos palavrões. Ele deu licença para matar a polícia, licença para liberar armas e licença
para xingar. E os idiotas estão imitando o Olavo de Carvalho, Bolsonaro e os seus Golden Shower. E agora eles só se expressam através de palavrões. Eles são um palavrão. São pessoas que viviam no esgoto e só sabem viver no esgoto, onde só se expressa os pensamentos através de palavrões. Por que eles usam tanto palavrão? Porque não conhecem o vocabulário, não conhecem o dicionário, não sabem se expressar. E é isso que está acontecendo de mais grave no país. A revolução do xingamento, a revolução do palavrão, da ofensa, da injúria, da calúnia. Mas isso aí é uma minoria. Um exemplo é aqui. Eu estou vendo aqui toda a plateia séria, inteligente, assistindo, conversando, e aí aparece um ou outro idiota xingando. É a minoria. O Brasil não é isso. O Brasil não quer isso. O Brasil quer tentar. Vestiu uma camisa furada e um chinelão. Tirou foto no Alvorada, muito doidão. Mandou preparar a marmita de feijão e arroz. E sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Vamos cantar um pouco para alegrar o Brasil. Onde estão as marchinhas? Onde estão as minhas marchinhas arrumadas que eu arrumei hoje? Será que... Ah, não, estão aqui. As marchinhas estão aqui. Nunca vi fazer tanta exigência. Só Paulo Guedes é que é capaz de adular quem é excelência e maltratar os velhinhos do Brás. Ele só pensa em lucro e riqueza e tirar de quem nada tem. Abana o rabo pra dono de empresa e morde a canela do João Ninguém. Pra ditadura bateu continência e achava bonito até Pinochet. E quando apareceu Bolsonaro, falou: agora é que vocês vão ver. O Guedes não se importa com nada, espreme o pobre até virar laranjada. O Guedes não se importa com nada, espreme o pobre até virar laranjada. Alala, mas que calor. Passamos perto do Palácio da Alvorada, Jair e Bebiano tomavam laranjada. Alala, mas que calor. Viemos do PSL, o partido do Bivar, 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 meu bom Bivar, da laranja pra ioiô, da laranja pra iaiá, Bivar, meu bom Bivar. Maria, Maria, o que o Bolsonaro foi fazer na tal de Cia? Maria, Maria, o que o Bolsonaro foi fazer na tal de Cia? Foi aprender como se grampeia, foi conhecer um novo celular, foi se informar onde fica a Golden Tower. Não, foi perguntar o que é o Golden Shower. Maria, Maria, o que o Bolsonaro foi fazer na tal de Cia? Maria,
Maria, o que o Bolsonaro foi fazer na tal de CIA? Param, pam, pam, param, pam, pam, param, pam, pam. O capitão logo se vê, gosta do Trump, e eu sei por quê. É que o Trump é todo laranja, de Golden Shower ele é que manja, e o capitão não manja não. Se o Brasil soubesse que ele era asqueroso, não votava nunca nele. Nem elegeria tanto deputado do PSL, nem do DEM. É o sócio de quem só prega o mal, de quem é baixo astral. Quer matar o cidadão que já é presa do leão, e só assim então será feliz, bem feliz. Muito obrigado a todos por assistirem o Chá das 5. Esta é a TV Sounic, uma TV no celular. Vocês peço que compartilhem, peço que assistam os outros vídeos, peço que se inscrevam, peçam aos amigos que se inscrevam, deem likes para que o canal possa progredir. Esse canal é feito por vocês. Eu falo e vocês escrevem e nós construímos juntos a TV Sounic. Eu volto às 11 da noite com o nosso Trem das 11, ou então edição extraordinária, caso haja novas notícias daqui, da Venezuela ou do mundo. Muito obrigado a todos, até a próxima, tchau.